Agora que a gente já aprendeu como desenhar a cabeça vista de frente, fica muito fácil desenhar ela vista de lado porque a gente vai aproveitar as mesmas medidas. Até para construir a forma é bem parecido, a gente vai começar com um círculo, dividir no meio com as linhas centrais e fazer outras medidas. Mas eu já vi por aí pessoas abordando isso um pouco diferente. E eu andei avaliando, realmente faz um pouco de sentido, que a cabeça, quando ela é vista de frente, a gente vê como um círculo mesmo, como a gente está vendo aqui. Só que a nossa cabeça, ela tem um formato oval. Então quando a gente vira de lado, meio que a nossa cabeça parece um pouco maior, ela é um pouco mais esticada, digamos assim, quando a gente vê de lado. Não é um círculo perfeito. E eu já vi algumas pessoas usando isso na hora de fazer a construção. E eu não acho tão ruim, porque nas vezes que eu usei um círculo perfeito para desenhar a cabeça de lado, eu senti que algumas coisas acabaram não ficando tão certas. E eu quero testar essas diferenças aqui para que vocês tirem as conclusões de vocês e vejam qual forma vocês gostam mais. Então vamos lá, vamos começar fazendo com um círculo perfeito. Então aqui a gente vai tentar desenhar um círculo mais redondinho possível. Para ajudar nessa tarefa, eu vou aproveitar as mesmas medidas dessa cabeça vista de frente, para vocês verem também como que a gente usa as mesmas medidas. Eu vou puxar linhas retas aqui para a lateral. Em todas as marcações iniciais que a gente faz na cabeça, que é a linha do cabelo, a linha da sobrancelha, a linha do nariz e a linha do queixo, eu vou trazer todas essas linhas aqui para o lado e fazer o meu círculo me baseando aqui no mesmo tamanho. Ó. Já dá para ver que esse círculo ficou menor. Então eu vou trazer essa linha também para eu poder ver até onde vai o círculo. Então o círculo deve vir até aqui. Então eu tenho que fazer um círculo que tenha essas medidas. Vou apagar esse aqui. Lembrando que isso aqui é um rascunho, então não tem problema ficar rabiscado, ficar sujo. Isso aqui é só para a gente ter uma base mesmo. Deixa eu ver, acho que essa parte aqui está muito caída. Então, basicamente, isso aqui está próximo de ser um círculo, né? As dimensões desse círculo estão satisfatórias para mim. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir esse círculo no meio. Então, eu vou até apagar essa linha aqui, porque ela não faz parte da estrutura dos elementos do rosto, né? Então, eu vou deixar só essas linhas aqui que são mais importantes mesmo. Então, aqui a gente vai aproveitar as mesmas medidas, porque a gente só está virando esse rosto nesse eixo, né? No eixo horizontal, ou tá virando para a direita ou para a esquerda. Então aqui a gente vai ter, ó, o mesmo posicionamento dos elementos, nariz, boca, etc, queixo. Vai tudo acontecer aqui no mesmo eixo. Então não tem problema aproveitar as mesmas medidas. Então vamos lá. No método do Andrew Loomis, quando a gente vai desenhar um rosto de lado, ele sempre deixa claro no livro dele que a gente pode fazer alterações e adaptando essas formas para o rosto que a gente quer desenhar. A gente não precisa se prender a regras absolutas, a gente pode ir adaptando. Então aqui, ó, a primeira adaptação que pode acontecer é o seguinte. A linha que a gente vai traçar aqui para o rosto, né? Que vai ficar o nariz, a boca, etc. A gente pode fazer uma linha reta assim, ou então pode fazer uma linha mais para fora, ou uma linha que vai mais para dentro. O que isso vai mudar na pessoa? Isso vai mudar o seguinte. Imagina que a pessoa, vou desenhar aqui de qualquer jeito, sem pensar muito no posicionamento. Imagina que essa pessoa tem o queixo bem para frente. Essa linha da construção vai ficar bem para fora. Não vai ser uma linha reta, porque essa pessoa tem o queixo bem para frente. Se a pessoa tem o queixo bem para dentro, essa linha vai ser mais para dentro. Então isso vai mudar bastante. Tem pessoas que têm isso aqui, essa estrutura bem reta também. Então a pessoa pode ter aqui um rosto bem retinho. Então, o próximo passo na nossa estrutura é definir aonde que a gente quer colocar essa linha. Eu vou fazer um meio termo entre uma linha reta, mas que não é tão para fora assim, nem tão para dentro, sabe? É uma linha mais curva assim. E depois a gente vai fazer a mesma medida que tem aqui, tá vendo? O maxilar. A gente pode puxar essa linha do maxilar também e descer. Então a gente consegue fechar aqui, puxar para cá, porque aqui tá vendo que a orelha, ela vem até aqui. Então aqui a gente sabe que a gente vai ter a nossa orelha em algum lugar. Então o maxilar, como ele vem até essa linha aqui da orelha, a gente pode trazer já o maxilar para cá sem medo.
a gente pode pegar referência desse rosto visto de frente. A gente vê como está acontecendo aqui e a gente vai imitar do lado. Então eu sei que o meu queixo ele vem para cá. E eu já sei também que o tamanho da minha orelha vai vir daqui até aqui, porque é a linha da sobrancelha, certo? Até a linha do nariz. Foi a regra que eu falei lá atrás. Só que uma coisa é que você não pode desenhar a orelha reta, encostando nessa linha aqui, porque a orelha não é assim. Ela acontece inclinada. Então você pode fazer uma linha inclinada e depois você faz a sua orelha, porque a orelha tem uma inclinação. Na aula sobre como desenhar orelhas, eu vou falar bastante sobre isso, dessa inclinação da orelha e como construir ela, né? Então aqui a gente está fazendo formas básicas ainda. Então eu vou desenhar um formato básico aqui que se parece com uma orelha e é basicamente isso. Então a única coisa que a gente precisa ter em mente é que a orelha ela é inclinada para trás, né? Nesse sentido aqui. Agora, o quanto ela vai ser, se vai ser mais assim ou bem mais assim, aí depende da pessoa que você está desenhando, mas não exagera muito nessa inclinação não, porque senão vai ficar esquisito. E aqui, ó, as medidas menores a gente também pode encontrar. Ó. A gente sabe que aqui, ó, é onde está vindo o olho, onde está batendo o olho. Só que quando a gente vê o rosto de lado, a gente precisa ter umas noções, né? Como eu falei na aula ensinando a desenhar o rosto visto de frente, a gente tem essa parte aqui que é um buraco mais fundo, né? Então a gente pode desenhar esse ângulo aqui também. Então a gente sabe que vai ter esse buraco aqui acontecendo, né? A gente não pode fazer a sobrancelha ignorando esse buraco, fazer a sobrancelha aqui, o olho e o nariz vindo para cá. Não vai ficar certo, porque o nosso rosto ele tem essa inclinação. Então aqui, como eu quero aproveitar as medidas, eu vou puxar uma linha reta aqui e eu sei que esse buraco vai ter esse tamanho, vai vir até aqui. E aqui o nariz, ó, lembra que eu falei que essa parte separa, ela faz uma linha separando e depois ela vai afinando de novo? É por causa do nariz, tem uma parte do nariz que é a parte de osso e depois divide para a parte de cartilagem. Então a gente tem o nariz aqui acontecendo. Então meio que acontece esse ritmo, a gente vai ter uma linha fazendo isso, meio que subindo e depois ela vai começar a descer. E aqui a gente representa isso, quando a gente vê o rosto visto de frente, né, no caso, a gente representa isso com esse afastamento. Porque além de subir, além de ficar para fora do rosto, essa parte de osso, ela também fica mais larga para os lados. Então a gente tem um indicativo de aonde é a parte mais alta do nariz. Então eu vou puxar a linha aqui, ó. Então eu sei que a parte mais alta do nariz, aqui nesse caso, tá vindo aqui, ó. E aqui eu vou puxando todas as medidas que eu preciso encontrar. Aí eu já posso ir descendo aqui para fazer o nariz, para saber aonde que o meu nariz está batendo, né? E aí na hora de falar sobre o nariz aqui, eu falei que essa linha ela marca a parte de baixo do nariz. Só que eu acho que não ficou tão claro o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que ela marca a narina aqui, que é essa parte que fica embaixo, né? Se a gente vê o nariz visto de baixo, a gente vai ver essa parte aqui, das narinas, né? Então foi isso que eu quis dizer com a parte de baixo. E aí o que pode acontecer? A gente vai marcar a narina aqui. Só que o nariz ele pode vir mais para baixo do que a narina. Ele pode ser um nariz que cai mais, assim. Não vai, ele pode passar dessa linha. Então quando você for desenhar o nariz, tente colocar a narina encostando na linha, sabe? E aí, se essa ponta do nariz vai ser mais baixa ou mais alta do que a linha, vai depender do personagem que você está desenhando. Não é regra, entendeu? Mas para a gente poder encaixar o nariz ali no método do Andrew Loomis, se concentra em encaixar essa parte aqui, ó, da narina, que é o buraco. E aqui é a parte da asa, chama essa parte aqui de asa do nariz. Então, se concentre em colocar essa conexão. Quando a gente vê o nariz de outro ângulo, a gente tem algo mais ou menos assim, né? Então, a gente tem aqui a narina, que é o buraco, e a gente tem aqui a asa, que é a estrutura externa. Então, se concentre em colocar a linha batendo aqui nessa junção da asa com o buraco, que é a narina. Foi isso que eu quis dizer com a parte de baixo. Então, eu vou fazer esse nariz passando um pouquinho aqui e a narina. A aula sobre como desenhar um nariz, com todos os elementos, todas as regras, ainda vai ficar mais pra frente. Por enquanto, a gente vai fazer o nariz básico aqui. Na hora de desenhar a boca, é importante entender, e a gente vai ver isso na aula sobre boca também, que a boca ela não fica numa superfície reta, né? A gente não pode simplesmente fazer a boca acontecendo aqui. A gente sempre tem uma estrutura mais elevada acontecendo, por causa dos nossos ossos, né? O nosso crânio, por exemplo, se fosse desenhar um crânio aqui, aconteceria algo mais ou menos assim. A gente teria o buraco do nariz, e uma estrutura acontecendo mais ou menos assim, aqui teria os dentes. Então no nosso crânio, a gente veria algo mais ou menos assim acontecendo, uma parte estufada para fora. Então a nossa boca ela vai ficar por cima disso.
Então, na hora que você for desenhar a boca, não esqueça dessa elevação. Mas fica tranquilo que eu vou falar melhor sobre isso na aula sobre boca. Vou fazer uma elevação aqui, não tão alta, não precisa ser muito alta. E vou deixar um espaço aqui para poder fazer um queixo. Então, como se fossem duas elevações, uma maior e uma menorzinha aqui. E isso já dá pra gente definir aqui, ó. Vou trazer uma linha do lado aqui também para fazer a nossa boca. Por que é bom estudar a cabeça vista de lado, tendo referência à cabeça vista de frente? Porque a gente começa a entender a relação e a distância entre cada elemento da cabeça. Para quando você quiser desenhar uma cabeça de lado, depois você não precisar desenhar a cabeça vista de frente sempre, né? Que seria um pesadelo. Toda vez que você for desenhar uma cabeça de lado, você tem que desenhar uma cabeça de frente inteira e ficar puxando linha pro lado, né? Não é esse o objetivo. O objetivo disso é você entendendo a relação das distâncias entre essas medidas, né? E aí você pode fazer aqui a boca. Você vai fazer uma divisão. O lábio, ele tem esse ritmo aqui acontecendo, né? É uma linha que vem pra cá, depois ela entra, porque a boca, ela faz uma curva pra dentro, e depois ela vem pra fora e desce de novo, certo? Então a gente vai fazer isso aqui também. Uma linha que vem pra fora, depois ela entra, depois ela vai pra fora, depois ela desce de novo. Então a gente consegue com isso fazer os lábios. E aqui, na hora de fazer os olhos, é importante ter cuidado, porque a gente não pode fazer o olho tão aqui na frente, como também não pode fazer o olho tão aqui do lado, né? Senão vai ficar esquisito. E a gente também não pode fazer o olho muito grande. Se a gente fizer o olho muito grande assim, ele vai ficar esquisito, né? Porque quando a gente vê o olho visto de lado, ele é menor. Então a gente basicamente faz um olho menor ali. Então, deixa eu puxar de novo essas linhas, só para eu saber onde que está vindo o olho aqui. Uma forma legal de encontrar basicamente a distância desse olho, que eu gosto de fazer é o seguinte, trazer uma linha nessa direção, acompanhando essa linha aqui, sabe? Elas precisam ficar paralelas. E aí, fazendo isso, eu consigo meio que encontrar a distância do olho. O olho, imagino que o olho vai vir mais ou menos aqui. E o olho, ele sempre fica dentro dessa parte aqui com buraco. Eu nunca faço o olho assim, porque senão não vai ficar certo. Aqui, como a gente vê no olho visto de frente, ó, o olho ele sempre fica abaixo dessa parte aqui, que é esse buraco, né? Então vamos fazer ele abaixo. Aqui como as linhas estão marcando, né? Então, para fazer o olho visto de lado aqui, nosso olho básico, eu vou fazer uma estrutura mais ou menos assim, como se fosse uma boca aberta. E vou fazer uma estruturazinha aqui. A gente ainda vai ver melhor como desenhar essas estruturas na aula dos elementos isolados, né? Por enquanto a gente está fazendo só a questão estrutural aqui do rosto. E aqui na parte da testa, eu gosto de separar essa parte aqui da testa, como se tivesse uma volta para trás e depois a testa sobe. E ela sobe como se fosse uma coisa mais reta. Então ela vem até essa linha aqui do cabelo, mais ou menos, e aí ela começa a fazer a curva. Então a gente já está extrapolando aqui a nossa forma. E aqui o formato da cabeça. Então o formato da cabeça ele já está meio que delimitado aqui por esse círculo, só que o nosso crânio, ele meio que acaba antes, né? Ele acaba como se fosse uma coisa assim. Então a gente meio que vai fazer com que uma linha vindo para cá para dentro e aqui essa linha vai acabar puxando para o pescoço. Então a gente consegue já fazer o pescoço, mas a gente não vai ver como desenhar o pescoço agora. Então esse círculo, ele não vai até o final do crânio, né? O crânio acaba antes. Então eu gosto de fazer isso mais ou menos nessa linha da orelha, porque quando a gente vê o esqueleto, a gente vê que tem um osso que vem aqui e é basicamente nessa linha que acontece esse final do crânio. Pode até fazer um pouquinho mais baixo, talvez, assim. Acho que vai depender. Por enquanto, como a gente está fazendo tudo a nível básico, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Mais lá para frente, quando a gente estiver mais avançado no curso, eu vou voltar aqui de novo e ensinar como colocar os elementos já de um método avançado nessa construção. E aí o desenho vai ficar bem mais realista e bem mais legal do que a gente está fazendo aqui. Mas é bom a gente já ir se afeiçoando com essa construção para quando chegar lá na frente a gente não ficar travado, não ficar difícil de aprender. Porque no desenho é assim, você pode aprender uma coisa a um nível, depois você vai aprimorando suas habilidades e você vai voltar para estudar a mesma coisa, você vai conseguir aplicar coisas diferentes, porque você aprendeu coisas diferentes ali. Então é basicamente assim que se constrói o rosto visto de lado. Agora falando sobre aquela questão que eu disse sobre fazer o rosto com um círculo perfeito ou não, é basicamente sobre isso aqui, ó. Essa linha aqui eu fiz ela um pouco para fora, uma linha que vai um pouco para esse sentido aqui. Se eu fizesse uma linha reta aqui, se eu quisesse fazer um personagem que tem um rosto mais reto assim, e fosse colocar os elementos aqui do rosto nesse personagem,
Vou fazer aqui bem rapidinho, sem me preocupar muito, porque o que eu tô querendo explicar nessa parte é outra coisa. Então, beleza, eu fiz aqui a boca, o nariz, etc. Eu sinto que esse queixo, ele fica muito pequeno, parece que o rosto tá muito condensado nessa distância aqui. Parece que o rosto tá amassado, sabe? Parece que a pessoa levou um socão na cara e amassou aqui, fica um rosto amassado, entendeu? E a cabeça também, acontece que ela fica muito pontuda para cima e fica muito pequena para trás, né? Quando a gente usa o círculo perfeito para fazer. Isso é o que eu observo na cabeça, porque a cabeça ela parece um ovo. Quando a gente vê um ovo visto de frente assim, ele é redondinho, certo? Só que quando você vira o ovo de lado, geralmente ele tem um formato, obviamente, oval. Ele não é redondinho. Por isso que a gente chama esse formato de oval, porque ele não é uma esfera perfeita, né? Ele é um formato mais ou menos assim. Ele fica mais pontudinho, né? E depois para trás ele vai ficando maior e mais largo. Então esse ovo é como se a gente estivesse vendo ele assim de frente, né, apontado pra gente, e assim é como se a gente tivesse virado ele de lado, sabe? Como se eu fosse desenhar um rosto no ovo, por exemplo, o rosto estaria mais ou menos aqui. Então aqui é a cabeça do ovo, o rosto, aqui é a cabeça do ovo e o rosto. Então, quando eu desenho a cabeça, eu gosto de imaginar a cabeça como um ovo, porque o crânio ele tem mais ou menos esse formato oval, ele não é tão redondão assim de lado não. Quando a gente vê de frente, a gente acaba vendo o rosto assim mesmo, sabe? A gente consegue colocar aqui a orelha, etc, nariz, boca, e funciona, porque a gente está vendo de frente. Mas quando a gente vira de lado, esse formato de ovo, ele aparece muito mais, sabe? Então a gente tem aqui o pescoço e a gente vê que a cabeça ela não é 100% redondinha. E ela ainda é um pouco achatada em cima, sabe? Se você for passando a mão aí na sua cabeça, você vai acabar notando que é mais ou menos assim. A gente tem umas certas regiões da cabeça que são achatadas, assim. A parte de trás é meio achatada. Tem uma parte assim também que é meio achatada. E aqui também, entendeu? Vai acontecendo essas mudanças de ritmo na linha que faz com que o nosso rosto não seja tão esférico assim quanto essa construção aqui sugere. Então, eu geralmente gosto de desenhar a cabeça com uma forma mais oval. E vamos tentar fazer isso agora. Como eu vou fazer isso? Aí fica um pouco mais livre. Eu vou tentar fazer esse formato mais ou menos assim. Não muito oval também, sabe? Não pode exagerar muito. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu não vou aproveitar as medidas dessa cabeça que está aqui do lado, não. Eu vou tentar encontrar essas medidas do zero. Porque é aquilo que eu falei, nem sempre você vai desenhar uma cabeça vista de frente primeiro para depois desenhar uma cabeça vista de lado, certo? Então a gente precisa encontrar essas medidas sozinho. E como que a gente faz isso, né? O importante é a gente manter pelo menos a mesma altura. Se a gente for desenhar do lado, né? A gente mantém a mesma altura ali. Porque o que está distorcendo é esse comprimento aqui. Mas a altura não muda. Então a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. A gente vai dividir no meio de novo. Isso não muda. Então eu vou tentar encontrar o meio dessa forma. E vou dividir aqui no meio também. Então tá vendo que esse formato já não é uma esfera perfeita. Mas eu tô tentando dividir aqui no meio o máximo possível. E aí vai acontecer a mesma coisa. A gente vai fazer as mesmas medidas. A gente vai tentar dividir essa parte em terços. Em 3 partes iguais. E aqui embaixo a mesma coisa. E aqui a gente define a linha do cabelo, lembra? Mesma coisa. E aqui a linha da sobrancelha. Então, feitas essas divisões, a gente tem aqui, ó, tentar dividir em partes que pareçam iguais pra gente. E aqui a gente vai traçar uma linha também para fazer a linha do nariz. Então, já tem as minhas marcações. Então, eu sei que a orelha, ela tem que ficar aqui dentro, porque essa é a linha da sobrancelha e aqui é a linha do nariz. Só que é o que eu falei, né? A orelha é um pouco inclinada, então fazer essa orelha aqui inclinada. Fazer um formato básico aqui. Coloquei a orelha. Aqui eu já vou puxar para dentro aquela estrutura. Vai vir pro nariz. E eu sei que o meu nariz ele tem que vir só até essa linha. Então, vou me concentrar em fazer a linha reta. Vou fazer a linha reta só para vocês verem a diferença. Fazer uma linha reta para baixo, que essa pessoa tem um rosto bem reto. Então, aqui eu sei que é onde vai vir a narina, né? Então, eu coloco aqui as asas do nariz. E o nariz ele vai passar um pouco para baixo aqui. Então, a gente tem a narina. Nariz básico aqui. E aí a gente tem aquela elevação. Deixa eu achar a medida do queixo aqui primeiro. E lembra que regra dos terços, né? Então eu vou pegar essa medida aqui e vou trazer ela para baixo. Então eu sei que meu queixo ele vem até aqui. Então aqui eu já consigo, ó,
Lembra que eu falei que é uma linha que vem, faz um ângulo assim para cá e uma outra linha meio que apontando na direção da orelha. E a gente tem o queixo. E aí como que esse queixo vai ser, é a gente que decide. Então eu vou colocar um pouco mais para baixo e fazer aqui assim. Quero que esse queixo seja desse jeito. Então temos aqui o maxilar do nosso personagem. E aí tem aquela elevação que eu falei, que é um pouco maior, e uma elevação menor do queixo. E aqui eu vou dividir essa linha no meio e trazer a boca. E aí eu faço aquelas, como se fosse um corte, né? Porque a boca vai para dentro, os lábios. Eu vou puxar esses lábios para cá. Então temos a boca aqui acontecendo. E aqui, ó, o olho. Faço aquela mesma coisa, traço uma linha e aqui eu vou fazer o olho. Por enquanto, um olho bem básico. E aí aquela mesma coisa, eu puxo uma linha para cá, porque o crânio ele acaba um pouco antes. E aí com isso eu consigo fazer o pescoço. Faço uma junção aqui, né, do queixo com o pescoço. Tem esse músculo aqui que chama esternocleidomastoideo, que é um nome gigante mesmo, mas a gente não precisa dar muita atenção para esse músculo agora. Então, o pescoço aqui um pouco mais fino. É basicamente isso, tem uma cabeça. Sinceramente, eu acho que essa cabeça, ela parece mais real do que a outra. Ela parece muito mais uma cabeça humana do que a outra, que é muito redonda. Fica a conclusão de vocês. Eu vou deixar o comparativo aí para vocês verem. Então eu particularmente gosto de desenhar com esse formato mais oval, mas vai de cada um, o que os resultados ficarem melhores aí para você, você vai fazendo. Então eu vou diminuir a opacidade, dar uma finalizada para a gente ver como é que fica isso aí. E como sempre, é aquilo que eu falei, a gente não precisa se prender 100% a essa forma, a gente pode fazer extrapolações, suavizações. Então aqui ó, eu dei uma suavizada no formato que era mais retão, aqui eu deixei mais reto, uma linha que era muito curva, porque a gente tem a testa, né? Então a testa ela é um pouco mais reta mesmo. Aqui eu também dei uma suavizada, fui fazendo um formato que me agrada mais, entendeu? E aqui também fui fazendo dando essas noções de que existem essas partes achatadas aqui. Então fui deixando um pouco claro aqui. Aqui fiz aquela linha que vai para dentro mesmo, seguindo bastante a forma aqui. Aqui não precisa mudar muita coisa. O queixo aqui, o maxilar, aqui no maxilar eu dei uma suavizada, tá vendo? E é isso, aí eu estendi um pouquinho aqui mais pro pescoço, trapézio, etc. Mas isso a gente vai ver bem mais pra frente. E aqui eu já fui aplicando um pouquinho mais conhecimento de anatomia, coisas que eu sei e tal, pra deixar o desenho um pouquinho mais avançado. Mas por enquanto vamos nos prender à forma básica, pra gente poder aprender a síntese da construção. Depois que a gente aprender essa síntese, a gente vai aprender a desenhar cada elemento do rosto. E depois que a gente realmente se especializar em cada uma dessas partes, a gente volta pra cá e desbloqueia novas possibilidades aqui que a gente pode fazer com esse estudo da forma. Então aquilo que eu falei, eu particularmente prefiro fazer a construção da forma com uma cabeça mais oval, eu acho que fica mais realista do que uma cabeça 100% redondinha, né? Diferente da cabeça vista de frente, que a gente pode fazer usando o círculo mesmo. E é basicamente assim. A gente viu como desenhar a cabeça com a forma redonda, com a forma oval. A gente viu como desenhar aproveitando as medidas do rosto visto de frente. E a gente viu também como fazer sem essas medidas. A gente encontrando essas medidas do zero, porque é bastante parecido. A gente vai usar as mesmas lógicas. As linhas vão ser as mesmas, né? Que definem a sobrancelha, o nariz, que define a parte aqui do cabelo. Se essa pessoa tivesse o cabelo dela meio que viria aqui assim, sabe? Então a gente tem essas linhas de que acontecendo. A linha do queixo também. Todas essas linhas a gente encontra da mesma forma, né? Então é por isso que é bastante tranquilo de desenhar a cabeça vista de lado, assim que você domina como desenhar a cabeça vista de frente. Então pratique bastante, não se apresse, não fique ansioso, não tente pular etapa, aproveite esse processo de aprender a desenhar, que é muito gostoso. E aí conforme você vai aprendendo, você vai avançando de etapa e você vai vendo que seus desenhos vão ficar incrivelmente melhores. Espero que vocês tenham conseguido aprender legal e eu vejo vocês na próxima aula.